Olá, boa tarde. 2022 é ano de escolher presidente, deputados estaduais e federais, governadores e senadores. Para exercer o direito ao voto, todos têm que ter o título de eleitor. Quem não tem ou precisa tirar a segunda via tem que ficar atento ao prazo. É esse um dos destaques da edição do Jornal da Justiça de hoje, mas você vai ver também. Conselho Nacional de Justiça realiza a terceira audiência pública sobre caso do rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais. Ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, deve prestar depoimento daqui a pouco à Polícia Federal sobre declarações a respeito do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao canal Cortes de Inteligência no mês passado, o ex-ministro da Educação fez diversas afirmações falsas sobre a atuação do STF e de membros da Corte. E ainda, Tribunal de Justiça condena o governador de São Paulo, João Dória, a indenizar os cantores Marisa Monte e Arnaldo Antunes por uso indevido de música. Em julgamento realizado no plenário virtual, já foi formada maioria para declarar constitucional um trecho da lei que trata do regime remuneratório dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal. O dispositivo estabelece a concessão de pensão a dependentes de militares com mais de 10 anos de serviço que foram licenciados ou excluídos da corporação. A ação foi proposta pelo governo do Distrito Federal. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, deve prestar depoimento à Polícia Federal daqui a pouco sobre declarações a respeito do Supremo Tribunal Federal. Esse depoimento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator no Supremo do inquérito que investiga a divulgação de notícias falsas na internet. Para o ministro Alexandre de Moraes, as afirmações feitas por Weintraub em um canal do YouTube se assemelham às condutas investigadas no inquérito das fake news. A Polícia Federal vai ouvir o ex-ministro da Educação na Superintendência de São Paulo às 2h da tarde. A data precisou ser remarcada para esperar a recuperação do advogado de Weintraub, contaminado pela Covid-19. Alexandre de Moraes também determinou que o YouTube encaminhe a íntegra do vídeo mencionado na decisão ao Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao canal Cortes de Inteligência no mês passado, o ex-ministro da Educação fez diversas afirmações falsas sobre a atuação do STF e de membros da Corte. Para o ministro Alexandre de Moraes, em uma primeira análise do conteúdo, é possível constatar que as condutas apresentadas por Weintraub são semelhantes às investigadas no inquérito das fake news, que apura notícias fraudulentas, ameaças e outros ataques ao Supremo e aos ministros da Corte. Na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação trabalhista da Petrobras que pode causar um impacto de 47 bilhões de reais nos cofres da empresa. O caso trata do cálculo de remuneração acertado em um acordo coletivo de 2007. A ação vai ser julgada em sessão virtual na primeira turma do STF. A discussão é sobre a legalidade dos percentuais pagos pela Petrobras aos funcionários expostos a riscos. Em 2007, a Petrobras firmou acordo coletivo que estipulou 30% de adicional aos salários dos trabalhadores expostos a riscos, como, por exemplo, nas funções em refinarias e plataformas de petróleo. Com isso, quem já recebia adicional de periculosidade teve ganho de 2% a 4%. E quem não recebia teve um adicional de 32% a 34%. A discussão da validade do cálculo foi parar na Justiça e hoje tramitam mais de 7 mil ações trabalhistas individuais e 47 ações coletivas. Em 2018, o caso foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que considerou o cálculo irregular. A Petrobras recorreu ao STF. O relator do recurso no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que o acordo não suprimiu ou reduziu direitos trabalhistas, assim como não houve violação ao princípio da isonomia entre os trabalhadores. Agora, a primeira turma do STF vai julgar o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Petrobras, caso a decisão considere o acordo trabalhista ilegal, o impacto nos cofres da empresa pode custar 47 bilhões de reais.
A 7ª turma do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o recurso e condenou os Correios a pagamento do adicional de periculosidade a um empregado. Os detalhes do caso, que é do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, é o Pablo Lemos. O empregado dos Correios, que trabalha como operador de equipamentos de segurança postal, relatou que operava uma máquina de raio-x durante 8 horas diárias. Segundo ele, o único equipamento de proteção individual fornecido era a luva. Com isso, ajuizou a ação pedindo o pagamento do adicional de periculosidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Aracaju, Sergipe, manteve a sentença que havia julgado procedente o pedido e condenou os Correios a pagar adicional de periculosidade desde o início do exercício das funções de operador. A decisão teve como base o laudo pericial que concluiu que a exposição a radiações ionizantes se enquadrava como perigosa na norma regulamentadora 16 do extinto Ministério do Trabalho. No recurso dos Correios ao Tribunal Superior do Trabalho, a 7ª turma verificou que o caso não tinha condições de admissibilidade, o que inviabilizou o exame do mérito sobre o deferimento do adicional. Entre outros motivos, o colegiado não detectou contrariedade aparente à súmula, orientação jurisprudencial, jurisprudência atual ou precedentes de observância obrigatória, nem matéria em que haja divergência atual entre as turmas do TST. Por não ter sido constatada a transcendência da causa nos aspectos econômico, político, jurídico ou social, a 7ª turma rejeitou o recurso e condenou os Correios ao pagamento do adicional de periculosidade ao empregado. E a 5ª turma do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, decidiu que o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiros e Similares de São Paulo terá de pagar honorários aos advogados de uma pizzaria. O sindicato desistiu da ação que havia proposto. A ação tinha o objetivo de obrigar a pizzaria a pagar aos empregados o piso salarial previsto no acordo coletivo da categoria. Mas o sindicato desistiu da ação após a empresa demonstrar que havia encerrado as atividades e não tinha mais empregados. O juiz então extinguiu o processo sem estabelecer condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Ao analisar o recurso da empresa, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu que, como o caso envolvia extinção de processo sem julgamento de mérito, sem parte vencedora, seria impossível condenar o sindicato a pagar os honorários. O caso chegou ao TST. O relator do recurso da pizzaria, ministro Alberto Balazeiro, explicou que a Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, passou a responsabilizar a parte perdedora do processo pelo pagamento dos honorários advocatícios. Destacou ainda que a legislação em vigor prevê o pagamento de honorários quando a parte perde a causa, quando há desistência ou renúncia, quando o processo é extinto sem julgamento de mérito e quando o réu admite a procedência do pedido. Assim, a 5ª turma do TST condenou o sindicato ao pagamento dos honorários advocatícios. O valor fixado ficou em 5% sobre o valor da causa. A decisão foi unânime. E você vai ver a seguir como regularizar o título de eleitor ou pedir a primeira via do documento para votar nas eleições gerais deste ano. Os detalhes daqui a pouquinho, volto já. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, nomeou ministros para atuar em processos sobre propaganda eleitoral em 2022. Mais informações com a repórter Renata Gorga. Os 3 ministros indicados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, são Maria Cláudia Buchianeri, Carlos Veloso Filho e Raul Araújo. Eles devem analisar processos referentes à propaganda eleitoral nas eleições de 2022. Vão julgar representações e reclamações
que apontem possíveis irregularidades nas campanhas para o cargo de presidente da República. Eles precisam identificar o que deve ser excluído ou substituído da propaganda que for impugnada. Já para os demais cargos, governador, senador e deputados federal, estadual e distrital, cabe a cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais escolher 3 juízes auxiliares que vão assumir a função. Os recursos contra as decisões vão ser julgados no plenário dos respectivos tribunais. A atuação dos ministros nomeados vai ser concluída assim que os candidatos eleitos forem diplomados. Bom, e falando em eleições, 2022 é ano de eleições gerais. E quem precisa regularizar o título de eleitor ou pedir a primeira via do documento pode fazer o pedido pela internet. O eleitor só precisa acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. A aba de serviços está no lado direito da página. O eleitor pode pedir a primeira via do título, certidão de quitação, validar documentos e até conferir a situação eleitoral, local de votação e quitar multas. Já pelo aplicativo e-Título, é possível consultar pendências junto à Justiça Eleitoral. O aplicativo também pode ser usado no dia das eleições como documento digital. Por lei, o fechamento do cadastro eleitoral deve ser concluído 150 dias antes da votação. Ou seja, o prazo para regularizar qualquer pendência com a Justiça Eleitoral vai até o dia 4 de maio. Geralmente, os serviços mais buscados são primeira via do título, transferência de local de votação em razão de mudança de endereço do eleitor e justificativa por não ter ido às urnas no último pleito. Nas eleições deste ano, os cidadãos brasileiros vão eleger deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidente da República. O primeiro turno está agendado para o dia 2 de outubro. Se houver segundo turno, a votação será no dia 30 de outubro. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, as datas, eu converso agora com o assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Fernando Veloso. Oi, Fernando, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Olá, muito boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Bom, é sempre importante alertar o eleitor que tem um tempinho ainda pela frente, 4 de maio, mas tem muita gente que deixa para cima da hora. E as consequências, Fernando, para quem não regularizar a situação até lá? Isso aí é muito importante frisar, porque a gente pensa que tem muito tempo e daqui a pouquinho a gente está em cima da hora e realmente acaba gerando algumas filas, caso a gente já esteja em atendimento presencial, e dificulta para o eleitor regularizar ou fazer qualquer outro tipo de solicitação junto à Justiça Eleitoral, ou mesmo que estejamos ainda em atendimento virtual, pode acontecer de muito próximo do prazo haver um congestionamento no site e ele acabar não suportando. Então, quanto antes a gente puder regularizar ou fazer qualquer tipo de solicitação junto à Justiça Eleitoral, melhor. Então, muito bom que a gente já esteja falando sobre isso. Bom, o voto é o exercício da democracia, é uma ferramenta tão importante, né? Mas, além dessa questão, quem deixar de votar, quais as consequências? Essa pessoa pode ser impedida de assumir no concurso público, por exemplo, a questão do passaporte, tem algumas consequências aí graves, né? É verdade. A gente sempre frisa que o voto do Brasil é obrigatório para o cidadão que tem entre 18 e 70 anos. Então, além de ser um exercício democrático, que talvez seja o fato mais importante, poder você ter o direito de escolher aquele candidato que vai lhe representar, mas existem, como você bem frisou, as consequências, que são inúmeras em diversas áreas, como, por exemplo, não poder emitir alguns documentos, como o passaporte e o próprio RG, identidade, e também a dificuldade e impossibilidade de tomar posse em cargo público, uma eventual aprovação, ou até mesmo em instituições públicas, né? O próprio Enem tem cobrado isso agora, então estar quite junto à Justiça Eleitoral é absolutamente necessário. Tem uma multa também, né? Tem um valor ali que a pessoa, o eleitor, precisa pagar também se não regularizar a sua situação, né, Fernando? É verdade, existe uma multa, o valor dela é muito simbólico, mas as consequências, como nós fizemos aqui, elas são mais impeditivas até do que a própria multa. Então, é sempre importante estarmos atentos à nossa situação regular junto à Justiça Eleitoral. Agora, como verificar a sua situação eleitoral? A gente mostrou aqui na matéria que hoje, pelo site, é possível fazer quase que tudo, né? O site é bem completo, bem intuitivo, é fácil ali de navegar, mas tem que ter alguma assinatura eletrônica?
A gente também tem alertado ao eleitor que, de um modo geral, em todo o Brasil, a Justiça Eleitoral não tem atendido presencialmente em função da pandemia e para preservar aí a saúde tanto dos nossos servidores e magistrados quanto do próprio eleitor. Então, é muito simples hoje, muito acessível, evita inclusive o deslocamento do eleitor, ele podendo acessar tudo eletronicamente, como foi muito bem frisado e demonstrado aí na matéria, tanto pelo e-título, que é o aplicativo do celular, quanto pelo site dos regionais de todo o Brasil, ou o próprio Título Net. Qualquer um desses caminhos, de uma maneira muito simplificada, com passo a passo, autoexplicativo, a gente consegue regularizar. A gente também chama a atenção que o mais importante para a maioria dos casos em que são usados, o serviço da Justiça Eleitoral, se é cobrado um documento oficial com foto, para a gente poder identificar que é o próprio eleitor que está pedindo, e um comprovante de residência para a gente poder ter, então, esse alinhamento com o estado em que ele reside. Vou aproveitar que você é o TRE aqui no âmbito do DF. Como é que é a realidade na capital do país? Número de títulos cancelados, esse número é alto? Tem muita gente que precisa procurar a Justiça Eleitoral para regularizar? Essa é uma realidade muito variável em todo o Brasil, mas no Distrito Federal, só para a gente ter uma dimensão, nós temos hoje aptos a votar cerca de 2.110.000 eleitores. E desse número total, nós temos cerca de 30.000 títulos cancelados por ausência às urnas e falta de justificativa. A ausência à urna é caracterizada quando o eleitor deixa de votar por pelo menos 3 pleitos seguidos, considerando cada turno de votação um pleito. Então, se eu deixar de votar 3 vezes seguidas, eu tenho meu título cancelado. Rapidinho, para a gente terminar, voto jovem, fico alerta também, né? A Justiça Eleitoral tem trabalhado muito nessa conscientização. A partir de quantos anos é obrigatório, facultativo? É isso mesmo, também é muito bom a gente chamar a atenção desse jovem eleitor para que ele se engaje, se comprometa, esteja cada vez mais atento aos destinos e aos rumos aí do nosso país. Então, a gente estimula muito que aquele que tem entre 16 e 18 anos, ainda não completados, que ele faça o seu título, faça o seu requerimento, obedecendo essa data do dia 4 de maio, que é para todo mundo, e para que ele possa ter o seu título já e o seu poder de voto. A única ressalva é que pode ser o jovem que ainda não completou 16 anos, tenha 15, mas que vai completar até a data do primeiro turno da eleição, como também foi dito aí, dia 2 de outubro. Então, o jovem que vai completar 16 anos até o dia 2 de outubro e que tem menos de 18, ele tem o direito de solicitar e de poder exercer o poder do voto. Maravilha, fica a dica aí mais uma vez. Muito obrigada, Fernando. Boa tarde para você, até a próxima. Muito boa tarde, muito obrigado pelo espaço e à disposição sempre. E você vai ver a seguir, Conselho Nacional de Justiça realiza a 3ª audiência pública sobre caso do rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais. Voltamos já. A Constituição de 88, fruto da luta de diversos setores da sociedade brasileira, reflete um grande avanço na pauta de direitos e garantias fundamentais. Quilombolas, além de ter visibilidade, passaram a ter uma proteção mais efetiva do Estado. O racismo foi cunhado como crime imprescritível. Defender a Constituição e defender a sua preservação é defender o órgão vital do Estado Democrático de Direito. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje a 3ª audiência pública sobre o rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais. Durante todo o dia, conselheiros vão ouvir especialistas e vítimas do desastre, que é considerada a maior tragédia ambiental do país. O rompimento da barragem de Fundão ocorreu no dia 5 de novembro de 2015 em Mariana, Minas Gerais. 19 pessoas morreram. Os rejeitos de minério destruíram o distrito de Bento Rodrigues, deixando centenas de desabrigados. A lama também atingiu a bacia do Rio Doce, que abrange 230 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Na audiência desta sexta-feira, vítimas e especialistas vão apresentar detalhes do desastre que completou 6 anos em novembro. As informações subsidiarão o observatório e as partes envolvidas no processo de mediação. O rompimento da barragem é um dos maiores desastres ambientais do mundo. Essa etapa é fundamental para que possamos avançar ou não em qualquer um dos aspectos da repactuação. São justamente as pessoas que mais importam nesse processo.
né? São aquelas que hoje vão poder aqui continuar a dar seu depoimento, que já colhemos outras vezes. Dom Vicente Ferreira foi um dos convidados a falar sobre a situação dos atingidos que acompanha de perto desde 2019. Ele demonstrou preocupação com o caminho da mineração no Brasil e disse que os pactos firmados não garantem um mínimo de reparação aos vários danos, entre eles ambientais, e aos atingidos que não estão sendo amparados. Hoje nós já não estamos lidando mais com perspectivas. Quando a gente fala de repactuação, ou de pacto, ou de recuperação integral, reparação integral, a gente tem no território uma consciência de que é algo irreparável. A professora da Faculdade Rural da UFRJ, Flávia Braga Vieira, presta assessoria técnica para a população atingida por barragens. Ela disse que, no caso específico, há um descaso com a situação dos atingidos. Não houve ainda avanço na na efetivação mais clara, né, dessa matriz de danos como um instrumento coletivo para a indenização das famílias. Eu tenho verificado a reiterada prática, seja dos agentes do Estado, seja das empresas privadas, em negar ou minimizar a importância dos atingidos na definição dos caminhos que serão tomados em suas próprias vidas e de suas comunidades. A audiência pública será retomada às 14h. Todo o encontro é transmitido ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. E a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça aplicou a teoria da perda da chance e absolveu o menor acusado com base em testemunhos indiretos. O colegiado aplicou a teoria da perda de uma chance para absolver um adolescente acusado de ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado. De acordo com o processo, o menor, morador de rua, golpeou a vítima com um paralelepípedo porque ela teria agredido sua namorada e um amigo. Mas a tese de legítima defesa não foi aceita. As instâncias ordinárias entenderam que houve excesso e haviam imposto a medida socioeducativa mais grave prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. A decisão considerou depoimentos do bombeiro e da policial militar que atenderam à ocorrência. Já os depoentes basearam os relatos em informações de pessoas que estavam no local, mas que, por não terem sido identificadas, não foram formalmente ouvidas pela polícia nem em juízo. Além disso, não foi realizado o exame de corpo de delito na vítima. Para o relator do recurso da defesa no STJ, ministro Ribeiro Dantas, o caso demonstra uma investigação falha que extinguiu a chance da produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia, o que viola o Código de Processo Penal, o qual impõe à autoridade policial a obrigação de colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e das circunstâncias. De acordo com o ministro, houve uma gravíssima omissão, porque várias pessoas que presenciaram a briga não foram identificadas para depoimento. Segundo o voto do relator, a 5ª turma fixou o entendimento de que o testemunho indireto não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não pode fundamentar a condenação do réu. O Grupo de Estudos sobre Aspectos Civis da Subtração Internacional de Crianças do Conselho da Justiça Federal entregou para o presidente do STJ e CJF um documento que deve auxiliar a aprovação de uma lei sobre o tema e atender também determinações da Convenção de Haia, da qual o Brasil é signatário. Durante uma reunião híbrida com desembargadores membros do grupo, o presidente do STJ e CJF, ministro Humberto Martins, recebeu a minuta do projeto de lei que trata sobre a subtração internacional de crianças. Um tema importante previsto na Convenção de Haia, da qual o Brasil aderiu de fato em 2016. O objetivo do tratado internacional é proteger a criança dos efeitos da mudança de domicílio ou de retenção ilícita. Esse projeto de lei trabalha de mãos dadas com o Ministério da Justiça e juntos vamos caminhar no sentido de que o Legislativo brasileiro aprove e transforme o projeto de lei em lei, dando maior segurança e proteção às nossas crianças no sentido de garantir o futuro do amanhã. O documento foi entregue pela desembargadora do TRF1 e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Aspectos Civis da Subtração Internacional de Crianças, Mônica Cifuentes.
Ela explica que o tema faz parte da convenção desde 1980, mas até hoje não existe uma lei que discipline a aplicação. Isso tem trazido enorme dificuldade para os juízes brasileiros, especialmente os juízes federais, que não têm uma lei para regular qual o procedimento aplicável, né? Especialmente visando a celeridade, porque a convenção estabelece um prazo para cumprimento, que é um prazo de 6 semanas. Como é que nós vamos fazer se nós não temos uma lei regulando a aplicação dessa convenção? O juiz fica um pouco perdido na aplicação. Com a minuta em mãos, o presidente do STJ e CJF, ministro Humberto Martins, deve apresentar o documento para o ministro da Justiça, para que seja encaminhado ao Congresso Nacional. A ideia é que a aprovação do projeto de lei ajude no trabalho dos magistrados brasileiros. É um passo muito importante para ser um guia, um norte para a magistratura federal. E, assim, é um grande avanço para a legislação nacional. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o governador de São Paulo, João Dória, a indenizar os cantores Marisa Monte e Arnaldo Antunes por uso indevido de música. O atual governador de São Paulo, João Dória, vai ter de pagar R$10 mil para cada um dos cantores e R$20 mil para cada uma das 3 produtoras que possuem os direitos da canção. Em 2017, quando Dória era prefeito, usou uma música de Arnaldo Antunes e Marisa Monte sem autorização dos músicos, para divulgar um evento organizado pela Prefeitura de São Paulo. A defesa de Dória alegou que a música estava tocando durante o evento e que o momento foi gravado e postado nas redes sociais. O Tribunal de Justiça paulista manteve a condenação de primeira instância, mas reduziu o valor da indenização. Os magistrados afirmaram que a Lei de Direitos Autorais restringe o uso das obras aos titulares e às pessoas autorizadas, o que não ocorreu nesse caso. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana. Temos um encontro marcado na segunda-feira. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.